Eu para isso, eu para vídeo do canal, certo? É mais esse jogo. Ah, já mudei de canal. Jogar muito legal. É, também se jogar que talvez tem que chegar na hora. Vou jogar pra você. Galera, eu não lembro mais do time. Eu conheço. Isso não. Eu gosto. Agora aqui, vou fazer mais um jogo pra vocês aqui. Jogo mais 10. Aqui mais um vídeo. Eu vou jogar como já é. Ah, eu sinto muito. E eu vi que queria se gostar.